hora do grande debate para você aqui no Expresso CNN. O nosso objetivo em todas as edições é apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto para que você construa, então, a sua opinião. A ativista Sarah Winter, líder do movimento 300 do Brasil, que apoia o presidente Bolsonaro, foi presa hoje pela Polícia Federal. Outros 5 líderes também tiveram mandados de prisão expedidos. De acordo com o Ministério Público Federal, há indícios de que o grupo continua organizando e captando recursos para ações que se enquadram na Lei de Segurança Nacional. O primeiro tema de hoje é: os atos do 300 do Brasil são crimes contra a ordem política e social? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite ao espectador da CNN. Começamos com você, então, Caio, suas primeiras considerações, por favor. Bom, é importante a gente iniciar esse debate pontuando duas particularidades, duas peculiaridades, sobre esse grupo batizado de 300 do Brasil. Primeiro, é um grupo numericamente irrelevante, o 300 chega a ser um delírio de grandeza, porque o grupo conta aí com poucas dezenas de manifestantes. E, segundo lugar, é um movimento politicamente inócuo, com baixíssima representatividade popular. O eleitor brasileiro, especialmente o eleitor liberal, o eleitor conservador, hoje maioria, é sabidamente avesso a protestos radicais. Então, a prova mais eloquente disso é o ambiente pacífico, o ambiente até familiar, em diversas manifestações, com milhões e milhões de pessoas a favor da destituição do governo mais corrupto e mais criminoso da nossa história. Bom, feita essa breve consideração, vamos endereçar a pergunta do debate. Há crime na atuação desse grupo? Bom, a prisão temporária da líder dos 300, ela atende à necessidade observada pelo Ministério Público de apuração mais detida de 5 tipos penais indicados aí nos despachos do STF. São 2 crimes previstos no Código Penal e outros 3 na Lei de Segurança Nacional. Então, entre os crimes comuns estão a injúria e a ameaça. E aqui tem pouca dúvida sobre a materialidade dos fatos, porque os comentários da investigada contra os ministros do STF, eles estão registrados em vídeo, especialmente ameaças aí à privacidade, à intimidade e à incolumidade física do ministro Alexandre de Moraes e de seus familiares. Isso é gravíssimo. Numa nota pessoal, eu também aproveito aqui para deixar registrado que eu sou contra a criminalização da injúria contra autoridades do Estado. Para mim, isso devia ser, no máximo, um delito civil. Para mim, a liberdade de expressão do governado, ela deve prevalecer sobre a sensibilidade do governante. E eu acredito que seja um direito do povo atacar verbalmente os seus políticos sem a preocupação de ter sua prisão decretada em razão disso. Claro que tudo deve ser regulamentado a fim de evitar situações abusivas, de assédio, de constrangimento social, mas triste do país que não permite aí ao seu cidadão chamar os canalhas no poder de canalhas. Então, nesse sentido, eu pego carona na fala do próprio ministro Alexandre de Moraes, que disse o seguinte: quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Bom, retomando aí a lista de crimes investigados, supostamente praticados pelas lideranças do 300, aqui a gente vai já para a Lei de Segurança Nacional. Só que antes eu queria fazer um breve parênteses, Até recentemente, juristas e aplicadores do direito de viés progressista e garantista chamavam a LSN, a Lei de Segurança Nacional, de, abre aspas, entulho autoritário. Então, eu queria trazer aqui para o espectador da CNN trechos do artigo publicado no Estado de São Paulo, no final de 2019, de autoria do vice-presidente da OAB, a seccional paulista. O que ele diz ou dizia sobre a LSN? Abre aspas. Promulgada nos estertores do regime militar, então no final do regime militar, como se fosse uma tentativa de continuidade do aparelho repressivo, a Lei de Segurança Nacional parecia esquecida, mas agora dá sinais de ser um esporo jurídico latente à espera das condições propícias para recobrar a sua malignidade, então a sua maldade, a sua perversidade. Então, o representante da Ordem dos Advogados do Brasil continua, abre aspas, a simples menção da possibilidade
de reavivar a lei para enquadrar adversários políticos demonstra a imperdoável vacilação do universo jurídico e democrático em deixá-la vigente, válida, né? Portanto, até ontem, as elites engravatadas de Brasília e da OAB abominavam a Lei de Segurança Nacional. Mas esse entendimento mudou subitamente, radicalmente, com a possibilidade de nela enquadrar os seus adversários políticos. Acho que é a essa gente que o meu debatedor, o Dr. Augusto, se refere quando fala em garantistas de ocasião. Bom, entre os dispositivos da LSN ressuscitados nos despachos do ministro estão os artigos 18 e 23. Um fala sobre impedir o livre exercício dos poderes, né, com emprego de violência ou grave ameaça. O outro fala de subverter a ordem política, incitando aí a animosidade entre instituições e classes sociais. Então, assim, só uma interpretação muito elástica para enquadrar os 300 nesses tipos penais. Isso porque a Lei de Segurança Nacional, ela serve à proteção do Estado. Uma legislação rigorosíssima, que não pode aí ter a sua aplicação banalizada, especialmente num país cujas instituições têm um histórico de larga tolerância, até mesmo de conivência com aqueles movimentos sociais adeptos de práticas criminosas, como invasão de propriedade privada, incitação a revoluções armadas, desrespeito a ordens judiciais e mesmo ameaça à autoridade pública. Então, para ilustrar meu ponto, você, espectador da CNN, já viu a OAB ou o STF indignados com o MST, as suas invasões, depredações e atos antidemocráticos? Provavelmente não. Bom, o último artigo, né, da LSN, destacado pelo ministro do STF, foi o 26, que trata de caluniar ou difamar os presidentes da República, do Senado, da Câmara e, claro, do STF. Né? Também é um delito de apuração muito fácil. Agora, imagina se essa lei fosse aplicada para proteger legitimamente o presidente da República, que é vítima de associação com o nazismo, até por parte de ministros do próprio STF. Eu já ouvi aqui nesse canal, que garante a pluralidade de ideias, gente chamando o presidente genocida e o acusando de crime contra a humanidade. Mas, enfim, sobre o caso dos 300, a gente ainda está no início das investigações e é leviano cravar que alguém cometeu, praticou crime. Mas, ao longo do debate, a gente também pode abordar em maior profundidade as contradições e a hipocrisia que emergem a partir desse episódio. Augusto, suas primeiras considerações, então, por favor. Boa noite a todas e todos. Eu não gosto tanto dessa expressão, mas hoje ela cabe muito bem. Antes de responder a pergunta formulada no debate de hoje, é preciso colocar alguns pingos nos is. O primeiro deles, Sara Geromini, esse é o nome dela, Sara Geromini, não é uma ativista. O ativismo pode se dar de várias formas e em várias linhas ideológicas de pensamento. Há ativistas de esquerda, há ativistas de direita, há ativistas anarquistas, terraplanistas, ativistas anti-vacina, há inclusive ativistas contra um texto específico da lei, como os ativistas favoráveis à legalização das drogas. Não é essa a régua que limita o ativismo, são principalmente os atos. O que Sara Geromini e alguns dos membros desse movimento fundado por ela vem fazendo nos últimos tempos foge completamente do ativismo. Portanto, vou classificá-los pelo que eles são. São todos extremistas. Extremistas que, pelo absurdo de suas falas, pautas e atos, deveriam receber da sociedade o mais absoluto desprezo. Só que a partir do momento em que eles cruzaram muito o limite da lei, é importante que se façam alguns registros. O segundo registro é esse, e que fique bem claro. A prisão de hoje não se deu no âmbito do conhecido inquérito das fake news. Esse ponto é extremamente relevante. O inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal, que deu origem a essa prisão, foi iniciado a partir do pedido da Procuradoria-Geral da República e tem como objeto a investigação de manifestações atentatórias ao regime democrático. Mais do que isso, procura saber essa investigação se essas manifestações são financiadas e comandadas por algum tipo de organização. O terceiro ponto, não ousem comparar o que este grupo vem fazendo à liberdade de expressão. Isso é uma afronta à garantia que todos nós temos de livremente criticar ou apoiar quem bem entendermos. Comparar atos de violência à liberdade de expressão é diminuir a importância dessa garantia constitucional tão relevante. Eu já disse isso aqui e vou repetir. O limite da liberdade de expressão é a lei.
A partir do momento em que a liberdade de expressão se transforma em crime, ela deixa de ser liberdade de expressão. O ministro Edson Fachin, em um recente voto, trouxe a lembrança de um famoso e paradigmático caso julgado na Suprema Corte americana, em que o juiz Oliver Holmes disse o seguinte: a proteção mais rigorosa da liberdade de expressão não protegeria um homem que falsamente gritasse fogo em um teatro lotado, causando pânico. Mais do que isso, só falta desenhar. O último ponto dessa minha longa introdução é o seguinte: isso vale principalmente para operadores do direito, como advogados, promotores, juízes e desembargadores, mas deveria valer também para todos, inclusive para comunicadores. Não se comenta a decisão judicial sem antes ler a decisão judicial. Portanto, como eu não tive acesso, imagino que ninguém, fora o ministro e delegados, tenham tido acesso à decisão do ministro Alexandre de Moraes, que decretou essa prisão temporária, toda análise que eu venha fazer aqui, ela é apenas em tese. Eu não tenho como avaliar o acerto, exagero ou erro desse decreto de prisão. Mas eu posso sim fazer uma análise teórica, principalmente tomando como base notícias publicadas em veículos confiáveis da imprensa. Mais do que isso, a análise pode ser feita com a divulgação de imagens e falas dos próprios investigados. Que durante o final de semana, por exemplo, participaram de um ato cujo simbolismo expressa bastante a classificação que dei, de que, na verdade, essas pessoas não passam de extremistas. O ataque ao prédio do Supremo Tribunal Federal com fogos de artifício, filmado e comemorado como se fosse assim um ato de grande nobreza, foi uma das passagens mais deprimentes que eu pude ver nos últimos tempos. Esses mesmos extremistas que atacaram o tribunal pediam bem pouco tempo atrás, com suas faixas e cartazes, o fechamento do Congresso. Pediam uma completa esquizofrênica intervenção militar constitucional. Pediam ainda o fechamento do Supremo. Manifestantes esses que, lembrem-se bem, foram sim prestigiados pelo presidente da República. Mas ainda foram ontem visitados pelo nosso ministro da Educação, que por sinal estava sem máscara no meio da rua. Quem participa e vai numa manifestação dessa, ou dá tapinha nas costas de quem pede o fechamento do Congresso, é conivente sim com esse tipo de postura. Ao longo do debate eu pretendo trazer detalhes sobre isso, mas por mais que eu tenha críticas à Lei de Segurança Nacional, e tenho, as imagens, falas e atos divulgados e praticados por esses extremistas claramente podem infringir uma série de artigos dessa lei. Eu vou terminar aqui com mais uma fala do ministro Fachin. Disse ele que são inadmissíveis no Estado Democrático de Direito a defesa da ditadura, a defesa do fechamento do Congresso Nacional ou a defesa do fechamento do Supremo Tribunal Federal. Não há liberdade de expressão que ampare a defesa desses atos. Quem quer que as pratique precisa saber que enfrentará a justiça constitucional do seu país. Fecha aspas. É isso, telespectadores, que finalmente está acontecendo. Vamos então ao debate. Caio e Augusto, por favor. Eu subscrevo aí essas últimas aspas que o doutor Augusto trouxe para nós, né, do ministro Fachin, é isso, né, doutor? Foi. O que não pode acontecer é o duplo padrão, né, e a hipocrisia que emerge da constatação dessa situação, né, de dois pesos e duas medidas. Então, você tem manifestações aí, geralmente, aliás, sempre a favor da presidência da República, em que grupos minoritários impunham aí cartazes, faixas com dizeres antidemocráticos, né? Alguns deles, obviamente, em desacordo aí com a nossa ordem constitucional, então cartazes pedindo volta de AI-5, esse tipo de coisa, e alguns em que existe margem de interpretação, como a intervenção militar baseada no artigo 142 da nossa Constituição e segundo algumas linhas doutrinárias e juristas renomados, como reconheceu até o doutor Augusto, apesar dele não concordar com essa abordagem. Eu, pessoalmente, sou contra a intervenção militar, até porque eu não acho também que as Forças Armadas sejam um poder moderador, mas sim um poder garantidor, que é uma coisa bem distinta. Agora, o que acontece? Você tem uma manifestação de apoio à presidência da República, que é extremamente impopular, né, nas elites, seja ela judicial, midiática e política, e algumas frases, alguns cartazes com essas frases aí de viés antidemocrático.
aí, ato contínuo, essas manifestações, elas são taxadas de manifestações antidemocráticas, elas são batizadas dessa forma e são repercutidas na imprensa nacional dessa forma, né? Inclusive ensejam, né, um inquérito no Supremo Tribunal Federal para justamente apurar o teor dessas declarações. Por outro lado, você tem manifestações batizadas de manifestações pró-democracia, né, dos grupos antifas, né, antifascismo, por assim dizer. Só que nessas manifestações você também tem faixas, você também tem cartazes, né, inclusive, né, com o símbolo da foice e do martelo. É o símbolo máximo do comunismo, que é um regime político completamente avesso e oposto a valores democráticos, né? E que provocou tragédias humanitárias e genocídios que fazem o nazismo parecer um ensaio da maldade, né? Por uma coisa muito maior. A gente está falando de dezenas e dezenas de milhões de mortes. Agora, não é por causa disso que a gente vai taxar uma manifestação contra a presidência da República como ilegítima ou antidemocrática. A gente vai reconhecer, né, que esse é um viés minoritário dentro de uma manifestação maior. Então, essa é justamente a minha crítica, os dois pesos e as duas medidas, especialmente considerando que as manifestações consideradas aí pró-democracia, as pessoas portavam paus, pedras, entraram em confronto com a polícia, né? Compara isso com o ato de jogar fogos de artifício na sede do Supremo Tribunal Federal do final de semana. Claro, isso é extremamente imprudente, até porque aqui no Brasil a gente lembra, né, quando da atuação dos black blocs, né, associados aí à esquerda radical, extremista, para usar a expressão do Dr. Augusto, quando eles assassinaram um colega nosso de imprensa, o cinegrafista. Então, a gente sabe que isso é extremamente perigoso. Inclusive, esse sim é um ato que ensejaria a abertura de inquérito nos termos do artigo 43 do regimento do STF, né? Porque, de fato, é um delito que se deu nas imediações, nas dependências do Supremo Tribunal Federal. Então, é disso que se trata, sabe? Só a gente está antenado, sintonizado para detectar essas contradições e na forma desproporcional, desigual com que se trata os extremismos. Eu também acho que nós devemos ser avessos aí à tolerância com radicalismo. A gente tem que reduzir, vamos dizer assim, o debate público à normalidade democrática, até porque a democracia ela oferece aí os remédios para sanar os seus próprios vícios. Agora, não adianta a gente ter uma tolerância muito baixa e casuísta com pessoas de um determinado espectro político e passar a mão na cabeça, né, de extremistas do outro lado. Bom, acho que tem uma diferença bastante clara entre um extremismo na fala, um extremismo no pedido, um extremismo na pauta e um extremismo na postura. O que nós temos de concreto, ainda que não tenhamos tido acesso às investigações específicas deste inquérito, mas o que a imprensa já divulgou. Primeiro que havia um acampamento, que foi há pouco tempo atrás, esse final de semana, removido, próximo ao Supremo, próximo ao Palácio do Planalto, em que os acampados afirmaram, isso não sou eu que estou dizendo, os acampados afirmaram que havia armas dentro do acampamento. As pautas dessas pessoas que estavam acampadas incluíam, sim, o que o artigo 16 da Lei de Segurança Nacional, por mais que eu possa ter críticas à Lei de Segurança Nacional, e as tenho, mas a fala desses manifestantes que se disseram armados integraria especificamente, e eu vou pegar só um artigo, poderia pegar outros, integrar ou manter associação, partido, comitê, entidade de classe ou grupamento, vamos pegar grupamento, que tenha por objetivo a mudança do regime vigente ou do Estado de Direito. Eles publicamente afirmam que querem fechar o Congresso e fechar o Supremo, por meios violentos ou com emprego de grave ameaça. Eu tenho dificuldade de imaginar uma outra situação que se amolde mais a essa lei, que eu tenho críticas a fazer, mas a gente tem um grupo que se auto-intitula armado, acampado na frente de instituições do nosso poder, integrando de alguma forma um grupamento, pedindo a mudança de regime por meios violentos. Isso é bastante diferente de um extremista, por exemplo, que vai com uma pauta extrema numa manifestação. Quando muito falar de foice e martelo, que não são proibidos pela lei, ao passo que
símbolos nazistas, como, por exemplo, um que a Sara Geromini tinha e retirou uma tatuagem, ela cobriu uma tatuagem que ela tinha da Cruz de Ferro, esses sim são proibidos por lei. Então, acho que é uma diferença bastante grande aí. E quando o meu debatedor fala em 2 pesos e 2 medidas e cita o MST, aqui é uma meia verdade, porque há diversas lideranças do MST que foram processadas, condenadas, presas, quando não executadas. Portanto, eu não vejo 2 pesos e 2 medidas se utilizarmos esta comparação. Há outros, vários tipos previstos na Lei de Segurança Nacional que esse grupo pode, volto a dizer, pode, em tese, ter infringido. Não tive acesso à investigação, estou falando aqui apenas do que eu tive acesso através da imprensa e lendo os artigos. E por falar em 2 pesos e 2 medidas no uso da Lei de Segurança Nacional, que direi pela última vez para não cansar o espectador, eu tenho críticas a ela. O que dizer hoje sobre o ministro da Justiça pedir a instauração de um inquérito policial com base na Lei de Segurança Nacional em face de um jornalista que publicou uma charge envolvendo o presidente da República? Aqui eu acho um uso completamente deturpado e sim político. Aqui é claramente um uso contra adversários políticos da Lei de Segurança Nacional, coisa que eu não vejo contra esses membros do 300 do Brasil, Brasil 300 ou coisa parecida. Não acho que há aí uma perseguição política a eles. Há uma investigação por atos, falas concretas, ditas muitas vezes por eles mesmos, porque eu acho que eles se sentem muitas vezes acobertados por uma pseudo subcelebridade que são e de que nada vai acontecer com eles. A pessoa que foi presa hoje pediu praticamente para ser presa em rede nacional por mais de uma vez. E agora, quando vai ser ouvida perante a autoridade policial, usa seu direito constitucional do silêncio. Eu acho que na sua fala, doutor, tem aí uma sugestão para os legisladores brasileiros, né? Porque você falou que, de fato, os símbolos, né, do trágico regime ideário comunista, eles ainda orbitam aí a esfera da legalidade. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista histórico. A gente veio tratar, você lembra quando a gente falou da questão da Ucrânia, da ucranização? Então, lá naquele país que viveu aí o sofrimento, né, durante a época da Cortina de Ferro e da imposição, né, do arbítrio socialista, lá tanto os símbolos nazistas quanto os símbolos comunistas são proibidos. E isso é algo a se pensar. A gente falou da questão da derrubada de estátuas, né? Se isso era uma homenagem histórica ou um registro histórico. Agora, é muito incoerente você derrubar uma estátua usando a camiseta do Che Guevara, né? Que é um notório assassino, homofóbico, perseguidor de minorias e de viés extremamente totalitário e sanguinário. Então, fica a sugestão... Não tem nenhuma estátua do Che Guevara por aí, que não tenha passado sem querer. Na Vila Madalena, vai que eu passei ali e não vi. Uma do Mao Tse Tung aqui na Paulista, eu passei rápido. Não tem nenhuma estátua deles. Não, tá só nas camisetas de gente mal informada politicamente. E é o seguinte, você deu o exemplo desse acampamento, né, as portas, né, na Praça dos Três Poderes e tal. A gente também tem, na outra ponta, aquele acampamento perene, né, não dá para chamar nem de acampamento, é praticamente uma ocupação, né, perto da sede da Polícia Federal também, né, dos eleitores e apoiadores mais entusiasmados, né, do ex-presidente corrupto Lula. Então, você percebe que há situações análogas em todos os espectros políticos. A minha defesa aqui é só para que não haja 2 pesos e 2 medidas e que a Lei de Segurança Nacional não seja utilizada para atingir adversários políticos à torta e à direito, porque, como eu disse, a função dela, né? Algumas pessoas consideram ela um entulho autoritário, mas a função dela é mormente a proteção do Estado. Ela não pode ser banalizada. Eu cometi a indelicadeza de não citar o nome do autor ao qual eu fiz referência. Ele é o Dr. Ricardo Toledo Santos Filho, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional de São Paulo. Inclusive, o título desse artigo, eu recomendo até ao espectador da CNN, O Último Bastião do Entulho Autoritário. E tem um ponto muito interessante que ele fala sobre o último artigo, né, da Lei de Segurança Nacional, que embasou aí esses procedimentos, né, de investigação. A prisão temporária é um procedimento de investigação. Inclusive, eu não sou um grande crítico das prisões temporárias e prisões preventivas. A gente está vendo muito garantista, né, doutor, mudar de posição em relação a esse tipo de prisão. Mas diz o seguinte, o artigo 26, caluniar ou difamar o presidente da República, do Senado, da Câmara ou do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à República
reputação. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. E aqui vem o Dr. Ricardo Toledo e nos aponta o pulo do gato. Ele diz o seguinte, abre aspas, pelo princípio da isonomia republicana, ou seja, a igualdade de todos perante a lei, não há motivo para que determinadas autoridades desfrutem de uma extensão especial dos crimes de calúnia e difamação. Concordo. Até porque eles já são tipificados no Código Penal. O pulo do gato está nas penas. Enquanto o Código estipula detenção de 6 meses a 2 anos para calúnia e de 3 meses a 1 ano para difamação cometidas contra qualquer cidadão, a Lei de Segurança estabelece que, no caso daquelas autoridades, essas penas podem alcançar um máximo de 4 anos, patamar bem superior aí ao previsto no Código Penal. Então vocês veem que, mais uma vez, as autoridades da República elas estão se fiando em uma legislação que perpetua o quê? Privilégios. Qual que é a diferença entre a minha honra, a honra do Dr. Augusto, a honra do presidente da República ou do presidente do Supremo Tribunal Federal? O que justifica, que a pena contra os agressores dessas autoridades seja maior que a pena contra os nossos eventuais agressores? Então, só para ficar em um exemplo, só que o doutor Ricardo ele fecha o raciocínio dele sobre a impertinência dessa legislação, a qual o Dr. Augusto também falou que tem várias críticas, da seguinte forma. Como cada coisa traz em si sua própria contradição, é a oportunidade perfeita para que a falha seja sanada e o último bastião do autoritarismo fique encoberto pelo manto da democracia e da liberdade. Já passou da hora da gente ter uma legislação mais madura, inclusive antiterrorismo, que de fato não torne o cidadão vulnerável ao arbítrio do poder sem que ele possa criticá-lo, e nesse sentido que eu falei na descriminalização dos crimes contra a honra, ou pelo menos alguns deles, em face de autoridades do Estado que estão investidos aí de um poder muito maior do que o cidadão comum. Deixa eu só fazer uma observação. Por isso que a gente não pode cravar uma análise de uma decisão judicial sem ler, mas com base na lei, o que eu posso afirmar? A gente vai saber isso em breve, assim que essa decisão for disponibilizada. Por que, Caio, que pode ser que não seja apenas a Lei de Segurança Nacional que este inquérito investiga? Por uma razão bastante simples. A prisão temporária, que é completamente diferente da prisão preventiva, e não é só no prazo, gente, muita gente comete esse erro, inclusive vários veículos de imprensa. A diferença entre prisão temporária é uma que tem prazo para acabar e a preventiva não tem. Não, a diferença é muito maior do que essa, um dia eu posso até explicar. Mas o fato é que a prisão temporária ela tem uma lei específica que rege as possibilidades de se decretar uma prisão temporária. E dentro dessa lei existe um rol que a gente chama de taxativo de crimes que podem ter uma prisão temporária aplicada. Então tem lá roubo, tráfico de drogas, uma série de crimes. Os crimes da Lei de Segurança Nacional não estão dispostos nesse rol. Logo, muito provavelmente, estou aqui fazendo um exercício de imaginação, deve haver outros crimes sendo investigados nesse inquérito que justificariam a possibilidade de uma decretação de uma prisão temporária. Se não tem, aí eu já vou me antecipar em dizer que essa decisão é legal, é ilegal. A gente pode até voltar a discutir isso aqui no momento que ela for disponibilizada, mas tem que haver, de alguma forma, um outro crime que não seja um crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Esse é o primeiro ponto, só para ficar claro. E com a comparação do acampamento feito na porta da Polícia Federal, a vigília, na época em que o ex-presidente Lula esteve preso, eu acho que é completamente diferente, é o acampamento de uma pessoa, e aqui eu não vou ler a frase completa da ameaça que a extremista Sara Geromini fez, mas eu vou ler outras duas. Disse ela assim, publicamente, o coitado do soldado recebeu ordem do general que comanda a base. Querem maior sinal do que este para entenderem que não haverá intervenção militar? Ajam por conta própria, organizem-se. Peçam a ajuda dos militares da reserva. Esse sim podemos confiar. E um segundo tweet dela. Olha só, gente. Se você tem um amigo policial, convença-o de que é dever dele proteger a população e não obedecer corrupto. Chegou a hora de cooptá-los para o nosso lado. Sim, fica bem difícil defender que essas falas e essas manifestações, de alguma forma, não infringem
tipos penais previstos na Lei de Segurança Nacional, que eu falei que eu não ia falar de novo, mas vou falar pela última vez, eu tenho críticas a ela. Oi, doutor, eu não sei se você teve a oportunidade também de acompanhar, né? Você falou, a gente está falando aí de atos cuja materialidade são de fácil comprovação, né? Também circulou um vídeo em que a líder, né, desse grupo 300, ela, assim, de forma bem desabrida, bem desairosa, ela incorre em injúria e até desacato, né, aos policiais que estavam simplesmente, né, dentro do Estado Democrático de Direito, cumprindo ordens. Né? Então, daí a gente vê também um pouco da personalidade, né, dessa personagem e a gente percebe que, de fato, ela representa muito poucos. Né? Agora, o que me chateia mais nessa história toda é a forma, é o spin, né? Como, enfim, isso vai ser tratado, seja na imprensa ou seja por oportunismo político, porque esse é um inquérito, né, com base aí que ele nasce justamente para apurar atos supostamente antidemocráticos em manifestações que, como eu disse aqui, tinham apenas uma minoria de pessoas com esse tipo de agenda antirrepublicana. Né? Então, ao fazer um ato tão extremo, de certa forma, né, esse grupo ele reveste de razão, ele reveste de uma falsa moralidade atos absolutamente arbitrários do Poder Judicial no sentido de silenciar os seus críticos. Né? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. E como o doutor bem colocou, é muito provável que exista aí uma questão meramente eleitoral, né? de busca por visibilidade, até porque, mesmo o radicalismo não representando aí a opinião média do brasileiro, sempre tem aquele nicho disposto a ser representado por pessoas extremistas. Vamos então para os argumentos finais. Primeiro você, Augusto, por favor. Vou pegar um gancho um pouco na fala do Caio. Eu concordo, Caio, que a exceção ela nunca deve ser pensada de movimentos que podem ter pautas com que a gente não concorda, mas que não sejam necessariamente antidemocráticos na sua essência. Pode ter simplesmente manifestações de apoiadores do governo e dentro dessas manifestações pessoas com pautas mais radicais. Como infelizmente também nas manifestações contra o governo, você pode ter um nicho, pequenos grupos, principalmente que entendem que de alguma forma algum tipo de violência serve para absolutamente qualquer pauta. Então eu concordo com você que é necessário a gente de alguma forma separar o joio do trigo. E eu espero que é isso que essa investigação faça. Porque a investigação vai além e quando ela deixa bastante claro, e isso aqui é a manifestação do Supremo que foi divulgada, a decisão concluiu ser imprescindível a verificação da existência de organizações e esquemas de financiamento de manifestações contra a democracia. Então é isso, que você tem um nicho muito pequeno, mas seja financiado por alguém, isso precisa ser investigado. Caio? No último programa eu tive a oportunidade de divulgar uma obra clássica já da ciência política do João Pereira Coutinho, né, que são as ideias conservadoras explicadas a reacionários e revolucionários. E é incrível como esse tema é atual. Né? A gente no processo democrático, a gente tinha uma frase muito famosa, né, que é a democracia não é o regime que garante que os melhores cheguem ao poder, mas que os piores não fiquem lá para sempre. E a própria democracia ela tem os remédios para fazer uma oxigenação dos seus quadros. Né? Só que nem sempre é no ritmo que a gente quer. O que a gente não pode é ter essa mentalidade radicalizada, extremista, de ambos os espectros políticos, seja o reacionário, né, que vai idealizar um passado nostálgico, seja o revolucionário, que idealiza uma utopia. Quando a gente quer acelerar os processos, a gente, via de regra, viola a democracia e a consequência disso é muito perniciosa e está aí a história, especialmente o século XX, para mostrar que a gente não consegue, por outra forma que não a tolerância e a convivência democrática, avançar as agendas sociais. Tá certo, Augusto. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio, obrigada. Boa noite. Boa noite, Mona Lisa.